Oi, gente, como vão? Tudo bem? E aí, sentiram minha falta? Tanto tempo longe, né? Mas essa quarentena tá pegando pra mim. Tá pegando. Tá abalando feio. Então, da última vez a gente tava falando de patologias das mães abusivas. Não é isso aí? Hoje eu vim falar um pouco sobre transtornos da personalidade. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Né? De acordo com o DSM, um transtorno de personalidade é um padrão que persiste, sabe? É uma experiência interna, um comportamento e ele se desvia das expectativas. Então, né? É um comportamento do indivíduo que se desvia das expectativas da cultura, é difuso, é inflexível e pode começar na adolescência ou então no início da vida adulta. Um transtorno ele é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo para quem sofre desses transtornos. O DSM ele tem alguns critérios de diagnósticos, né, de transtornos de personalidade. Então eu vou falar aqui 4 desses critérios. Então, de acordo com o DSM, né, é um padrão persistente, como eu disse, de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. Esse padrão ele se manifesta em 2 ou mais das seguintes áreas. A cognição, né, memória, pensamento, que são as formas de perceber, de interpretar a si mesmo e também a outras pessoas, a eventos, acontecimentos. 2, afetividade. Então, é uma variação, a afetividade ela varia em intensidade, labilidade e adequação da resposta emocional. Então, esse indivíduo, às vezes, ele se mostra muito efusivo, muito intenso, ou, às vezes, indiferente, ele parece não se importar, alheio aos sentimentos, não sabe lidar muito bem com essa coisa da afetividade. Então tem esses dois extremos. Ou ele é muito intenso, ou ele não tem intensidade nenhuma, essa labilidade. Tem uma resposta emocional inadequada, né, aos acontecimentos, ou exagerada, ou não tem resposta. 3. Funcionamento interpessoal. Esse indivíduo, ele nos contatos, nas interações com outras pessoas, ele não tem um funcionamento que a gente possa dizer adequado. Geralmente apresenta algumas diferenças, algumas falhas, né, nessa interação interpessoal. E ele também não tem habilidade para controlar os impulsos em algum desses transtornos da personalidade. Então é isso. Os critérios são padrão persistente, de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas e da cultura do indivíduo, e é um padrão que se manifesta de 2 ou mais das seguintes áreas, que é na cognição, que são as formas de perceber e interpretar a si mesmo e a outras pessoas e a eventos, na afetividade, né, que essa afetividade do indivíduo ela tem muita variação, ela tem intensidade exagerada ou intensidade nenhuma, e uma inadequação da resposta emocional. E também essa inabilidade com os contatos interpessoais, né? O funcionamento interpessoal do indivíduo tem algumas falhas, assim como o controle dos impulsos.
O padrão persistente ele é inflexível e abrange uma faixa ampla de situações pessoais e sociais. E esse padrão persistente ele provoca sofrimento clinicamente significativo e prejuízo no funcionamento social. Então, esse indivíduo com transtorno de personalidade, ele tem aí sofrimento, né? Sofrimento psíquico perceptível no ponto de vista clínico e prejuízos, né? Na sua vida social, profissional e em áreas importantes aí da vida familiar, né? De amizade. E esse padrão, ele é estável, isso é importante, e de longa duração. Seu surgimento ocorre pelo menos a partir da adolescência. Então, é um indivíduo que já apresenta esse padrão de transtorno de personalidade desde a adolescência, o que também não é regra, que ele pode também, né, apresentar posteriormente. No início da vida adulta, por exemplo. Transtorno de personalidade, ele não é mais bem explicado como se fosse assim, uma manifestação ou uma consequência de outro transtorno mental. O padrão ele é persistente, não é atribuível aos efeitos fisiológicos, nem de nenhuma substância, exemplo, droga, medicamento, ou alguma condição médica, traumatismo, qualquer outra condição médica que leve o indivíduo a apresentar os sintomas do transtorno de personalidade. Então, esse transtorno ele não é explicado por nenhuma outra via, a não ser mesmo pelo transtorno de personalidade. Isso tem que ser verificado no diagnóstico, o que tem de diagnósticos equivocados, o que tem de transtornos de personalidades aí inexistentes, que às vezes com um pouquinho mais de observação, um pouquinho mais de tato, poderiam ser mais acertados. Então, por definição, um transtorno de personalidade ele é um padrão persistente de pensamento, de sentimento, de comportamento. E ele é relativamente estável ao longo do tempo. Alguns tipos de transtorno da personalidade, notadamente os transtornos antissocial e borderline, tendem a ficar menos evidentes ou a desaparecer com o envelhecimento. Tá aí. O transtorno de personalidade antissocial e o transtorno de personalidade borderline, aqui tudo de acordo com o DSM, eles tendem a desaparecer ao longo do tempo, né, com o envelhecimento. Só que isso parece não valer para alguns tipos de transtornos, como, por exemplo, o obsessivo-compulsivo, esquizotípica, entre outras. A gente deve reconhecer, então, que os traços de um transtorno de personalidade, que aparecem na infância com frequência, não persistem sem mudanças na vida adulta, porque o indivíduo está sempre em transição, está sempre mudando. Para que um transtorno de personalidade seja diagnosticado, né, em um indivíduo com menos de 18 anos de idade, as características precisam ter estado presentes por pelo menos um ano. Aquelas características. As características próprias de cada transtorno. A única exceção é o transtorno da personalidade antissocial. Porque o transtorno de personalidade antissocial, ele não pode ser diagnosticado em indivíduos com menos de 18 anos. E embora, por definição, um transtorno de personalidade, ele exige o surgimento até o começo da vida adulta, as pessoas elas podem não buscar atendimento clínico até um período relativamente tardio de suas vidas. Um transtorno, ele pode ser exacerbado, né? Ele pode se agravar após a perda de pessoas significativas
Por exemplo, cônjuge, no caso de uma separação, no caso de um falecimento, de alguém que a pessoa goste muito. Também em situações sociais previamente estabilizantes. Um emprego, né? Sabe essas transições? Faculdade, emprego, vai ser pai, vai ser mãe, vai casar. Isso também pode exacerbar alguns transtornos de personalidade. O desenvolvimento de uma mudança na personalidade no meio da vida adulta ou mais tarde requer uma avaliação completa para determinar a possível presença de uma mudança de personalidade devido a outra condição médica. Então a gente tem que analisar para ver se a pessoa se ela, né, está numa fase da vida dela em que uma outra condição médica possa explicar essa mudança na personalidade, né? Porque várias pessoas ao longo do tempo desenvolvem aí algumas patologias que podem ser facilmente confundidas com alguns transtornos de personalidade. Por exemplo, né, o uso de substâncias. O uso de substâncias, drogas, álcool, podem também apresentar aí sintomas de alguns transtornos de personalidade. E aqui vamos apontar alguns desses transtornos, né, que o DSM traz, alguns transtornos e assim uma breve explicação, porque depois eu vou abordar um a um e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, tá bom? Então tá, temos aí o transtorno da personalidade paranoide, que é um padrão de desconfiança. O sujeito ele desconfia e suspeita que as motivações das pessoas que os rodeiam, às vezes até as pessoas mais íntimas, são motivações malévolas. Essas pessoas querem fazer mal a ele, né? Os outros tipo assim, quase que uma mania de perseguição. O sujeito está sempre desconfiando, suspeitando do outro, e aí chega a ser desagradável, as relações se complicam muito por causa disso, né? Porque é uma relação que não pode ser baseada na confiança. O transtorno da personalidade esquizoide, então eu falei da paranoide, agora é esquizoide, é um padrão de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão emocional. Então é aquele sujeito apático, aquela pessoa apática, que às vezes pode ser até confundida com um antissocial, né? Porque é uma pessoa que gosta de ficar mais na dela, mais quietinha, não tem muitos amigos, às vezes não tem nenhum amigo, e tá tudo bem, né, pra pessoa. A menos que traga, né, sofrimento. E ela não consegue se expressar, né, emocionalmente, ela não consegue expressar os sentimentos, o que não significa que ela não sinta, é só uma dificuldade de expressão. E isso sim faz sofrer. O transtorno da personalidade esquizotípica é um padrão de desconforto agudo nas relações íntimas. São distorções cognitivas ou perceptivas e excentricidades do comportamento. Então, é aquele sujeito excêntrico, sabe? Nas relações mais íntimas dele. Com distorções cognitivas, às vezes perceptivas, e tem aquele comportamento excêntrico. Transtorno da personalidade antissocial. É um padrão de desrespeito e violação dos direitos dos outros. Tá aí a diferença. Né? O esquizoide, ele é mais recolhidinho, enquanto que o antissocial, ele não respeita os outros. Ele não gosta de pessoas. Não respeita
e viola os direitos das outras pessoas. É um sujeito bem mais desagradável. O transtorno de personalidade borderline tem um padrão de instabilidade nas relações interpessoais. Então é aquele sujeito 8 ou 80, borderline, porque está sempre na borda, né? Tem instabilidade na autoimagem, às vezes está deprimido, às vezes se acha the king of the world, né? O melhor, apresenta assim uma arrogância, uma confiança muito exagerada também. E namorar, ter uma relação mais próxima dessas pessoas não tem rotina, né? São pessoas bombásticas, são pessoas que é complicado, dramáticas ao extremo e impulsivas, enfim. Vamos falar mais sobre isso em um outro vídeo. Tem o transtorno da personalidade histriônica, né? Que é um padrão de emocionalidade e busca de atenção em excesso. O histriônico, ele está sempre em busca de atenção. A personalidade narcisista, que é o sujeito que tem aquela grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. E tem muito mais, que a gente vai discutir em outro vídeo também. Transtorno da personalidade evitativa. Já ouviu falar? É uma inibição social, né? Sentimentos de inadequação. O indivíduo que tem esse transtorno, ele se sente inadequado, ele é hipersensível e tem uma avaliação negativa sobre si mesmo. Tem a personalidade dependente, que é um padrão de comportamento submisso e apegado, relacionado a uma necessidade excessiva de ser cuidado. É uma pessoa que demanda muito cuidado. A personalidade obsessivo-compulsiva, que é uma preocupação com desordem, aliás, com a ordem. É um perfeccionismo, é um controle. Esse indivíduo, ele quer controlar o ambiente ao redor, né? Por exemplo, alguns têm mania de limpeza, então o tempo todo tem que estar limpando. Às vezes não está sujo, ele está limpando. Tem vários micro padrõezinhos aí, várias manias. Mudança de personalidade devido a outra condição médica. Está no DSM, gente. É uma perturbação persistente da personalidade que é entendida como decorrente dos efeitos fisiológicos diretos de uma condição médica, né? E a gente tem como exemplo aí a lesão no lobo frontal, que causa aí uma mudança de personalidade, né? Uma lesão no lobo frontal causa uma mudança de personalidade, é uma condição médica e não devidamente a um padrão de transtorno de personalidade. Existem aí algumas questões que devem ser levadas em consideração antes de se fazer, né, o diagnóstico. Aliás, em psicologia, a gente nem gosta muito de falar sobre diagnóstico. Diagnóstico é porque às vezes o indivíduo tem mesmo a necessidade, né, de dar nomes, de ter um diagnóstico para explicar o seu comportamento, o seu sentimento, a sua profundidade. Então, o diagnóstico nada mais é do que, sei lá, um norte. Não significa que o indivíduo é o diagnóstico, não significa que você tem um diagnóstico, você deixa de ser você, sabe? A Célia, no caso, com tudo que a Célia representa. Então, a gente gosta de perceber o indivíduo, o sentimento, a vontade, os desejos, pulsões, compulsões, e não o diagnóstico. Mas, enfim, para quem precisa de diagnóstico,
Aqui estão algumas questões que devem ser consideradas. Algumas são relativas à cultura, né? Então tem ali a cultura e a pessoa tem um juízo sobre o funcionamento da personalidade que deve ser muito levado em conta, né? É preciso ser analisado aí os antecedentes étnicos, culturais e sociais. Então nem tudo é um diagnóstico. Às vezes é só a cultura, a religião, né? O modo como foi criado, a família e tal. Por isso que tem que ter essa coisa histórico-cultural no diagnóstico, na verificação, no acolhimento, não é mesmo? Os transtornos de personalidades, eles não devem ser confundidos com problemas associados à aculturação após imigração, ou a expressão de hábitos, costumes, como eu disse, de valores religiosos, políticos, professados pela cultura de origem daquela pessoa. É útil para o clínico, o psicólogo, especialmente ao avaliar alguém com origem diferente da sua, é um sujeito de outro país, é um sujeito é um indígena, deve-se obter mais informações, né? Com outras pessoas, com pessoas que conheçam os antecedentes culturais desse indivíduo, familiares, amigos, pessoas próximas. E tem que ser considerado também questões relativas ao gênero. Sim, porque é diferente. A gente deve ter cautela para não superdiagnosticar ou subdiagnosticar alguns transtornos da personalidade em mulheres ou homens, ou trans, ou LGBT. Existem aí estereótipos sociais acerca de papéis, acerca de comportamentos, que são típicos de gênero e que estão sendo, infelizmente, mal diagnosticados. Aliás, diagnosticados, não é mesmo? As pessoas elas têm uma ideia do que uma mulher deve fazer, infelizmente, né? Nós sabemos que o papel da mulher na cultura é subestimado, de luta, de diferença, né? Mas tem muito disso mesmo. O que a mulher representa, o que o homem representa, às vezes esses papéis trazem muito sofrimento psíquico, que leva a desenvolver, sabe, alguns desses sintomas, alguns desses transtornos. O nosso sofrimento, ele vem, né, do nosso meio, ao redor. Deve-se considerar o biológico, deve-se considerar o social, o histórico. E é isso, gente. Por hoje é só. Eu queria dar, assim, uma visão geral, um apanhado, o que falam, né, os manuais diagnósticos aí de transtornos de personalidade, DSM, transtornos mentais, para depois a gente começar a entrar, sabe, em cada um desses transtornos que a gente vai falar sobre isso. E muitas vezes, aquela mãe que te faz sofrer, aquela mãe que é abusiva, né, que tá aí numa relação abusiva com os filhos, ela tem um transtorno de personalidade que precisa ser tratado, que precisa ser verificado para o bem de ambos. Muito obrigada! Se você assistiu até aqui, beijo grande, curte, compartilha, dá uma força. Se você não segue, segue aí, toca o sininho. Sempre que tiver vídeo novo, você vai receber a notificação, né? E se você achou que esse vídeo importante, curte aí, porque o YouTube, ele vai entender que esse vídeo é importante e vai espalhar para mais pessoas. Ok? Muito obrigada. Tchau.